Oi, gente, a gente está aqui para mais um bate-papo e o tema de hoje, nós vamos falar sobre rótulos, para que você não seja um refém. Durante a nossa vida, a gente recebe rótulos que têm a ver com as nossas características mesmo, com a nossa aparência física, com as coisas que a gente costuma fazer de forma repetitiva, Eu, por exemplo, levanto a sobrancelha e as pessoas já me conhecem por isso, então tem rótulos que eles são leves, são tranquilos, mas existem aqueles rótulos que eles vêm de forma pejorativa, de forma ofensiva. E esses rótulos, eles nos fazem mal. Esses rótulos nos marcam, geram marcas na nossa vida, E nós não somos produtos, para termos marcas, para termos rótulos. Nós somos pessoas. E apesar de termos defeitos, nós também temos as nossas qualidades, Ninguém é feito só de um tipo de comportamento, ninguém é definido por um comportamento só. Nossa identidade, é complexa, cheia de características, nós somos todos seres humanos, mas cada um com a sua identidade, com a sua particularidade, e é sobre isso que a gente quer falar hoje. Os rótulos, eles não nos definem. Os rótulos, na verdade, é a forma como algumas pessoas querem nos apresentar, Seja no nosso meio familiar, seja na nossa sociedade, E, assim, falar sobre rótulo, a gente não pode ignorar que ele gera dor, gera dano, causa ferimentos mesmo. Algumas pessoas, elas passam por um longo processo mesmo de até tratamento, cura, para que ela possa resgatar a sua identidade, E como a Priscila falou sobre essa questão do produto, Nós conhecemos muito esse termo do rótulo por causa do produto. Quando você chega em um comércio, chega em algum determinado lugar, você identifica o que você quer por aquele rótulo, E as pessoas, às vezes, elas colocam esse rótulo em outras pessoas por questões de julgamento, por questões de fama mesmo, por questões de apelido, E, assim, durante minha vida, um tempo da minha vida, na minha casa, eu era conhecida como a menina do dedo queimado. Tudo que acontecia, eu sempre levava a culpa porque o meu dedinho já era queimado. E não adiantava eu dizer que não fui eu. Então, eu constantemente estava sendo julgada dentro de algo que eu fazia ou não. Claro, algumas coisas eram verdades, E isso precisou passar pelo crivo do Senhor, ser tratado no meu caráter, na minha identidade. Mas outras coisas, essa injustiça, que às vezes a gente passa por levar a fama em algo, é muito ruim e isso causa um dano, causa tristeza mesmo. E eu precisei ser tratada, ser curada nessas áreas para que eu pudesse realmente ter, como é que eu posso dizer, respeito, vamos dizer assim. Ser chamada de a menina do dedo queimado, Ser chamado de feio, de bobo, de nervosinho, de estressado, vários apelidos, rótulos, que as pessoas falam, São palavras que, por algum motivo, elas grudam em nós, grudam nas pessoas, porque muitas vezes nós podemos também estar rotulando as pessoas, através da nossa palavra. Fulano é assim, porque no estereótipo eu vi ele se comportando dessa maneira e definir que ele é daquela maneira, ele é estressado, ele é nervoso e aquilo ali às vezes gruda na pessoa, a pessoa por algum motivo também se identifica com aquilo ou recebe aquilo de uma maneira, e outras pessoas somam essa palavra também. Fulano realmente é nervoso, fulano realmente é assim, tal, e ficamos marcados com isso, Às vezes reagimos, de acordo com aquela palavra, recebemos aquilo ali mesmo e muitas vezes aquilo se torna um pouco parte da nossa identidade. A gente vai falar mais um pouco na frente sobre essa questão da identidade, mas a gente se torna aquilo ali de alguma maneira, a gente reage, não sei porquê, entra no nosso psicológico, então realmente eu sou nervoso e vou reagir assim, eu sou calmo,
né? Então são essas palavras, né, que grudam na gente, como um rótulo mesmo. Eu digo grudar porque como um rótulo, ele é colado, né, no produto. E ali, como ela falou, a gente chega no mercado e vê ali aquele biscoito com aquele rótulo, aquela marca ali, nós identificamos. E aquele rótulo fica na gente de uma maneira que as pessoas identificam e elas acabam propagando aquilo ali. Isso também, a gente conversou um pouco antes, a Priscila vai se aprofundar, só quero dar a entrada para ela. Existe isso na Bíblia também, né? Pedro e Paulo, por exemplo, a gente pode fazer essa diferenciação, né, de um rótulo que o recebeu e o rótulo que o outro acho que não recebeu, né? Ela vai se aprofundar porque ela é fã dos dois. Mais ou menos. Os rótulos, né, eles passam a determinar as nossas ações. Dependendo do nível que ele entra na nossa vida, né, que ele se acopla a nós, né? Uns são rótulos leves, né? Botou muito sobre apelido, mas o rótulo nem sempre é um apelido em si, né? É essa característica que vai ser divulgada sobre você. A Priscila é assim, a Elisângela é assim e o Guto é assim. Então é algo determinado já está pré-determinado que diante de tal situação você age assim, diante de tal circunstância você age assim. As pessoas já têm essa expectativa em relação a você. E você passa a ter a mesma expectativa. Você toma isso para você como se fosse real, né? E no caso, né, a gente brincou em relação a Pedro e Paulo, mas Pedro, né, quando ele é chamado para caminhar com o Senhor, né, as pessoas costumam falar dele como uma pessoa inconstante, como uma pessoa explosiva, né? E as pessoas falam muito mal de Pedro, né? E as pessoas esquecem de falar sobre a transformação que houve na vida dele, esquecem de falar sobre as palavras de Jesus mesmo sobre ele. E é isso que a gente quer trazer aqui hoje, né? Que a palavra do Senhor sobre você vem arrancar todos esses rótulos que foram colocados em você. E quando a gente compra, né, um produto que a gente quer usar o vidro para alguma outra coisa, reaproveitar, né? Alguns rótulos a gente passa uma água e ele solta inteirinho. Outros rótulos a gente tem uma certa dificuldade, mas ele também sai inteiro. E tem rótulos que por mais que você trate ali o vidro, ele fica com aquele resíduo, ou seja, de cola, ou seja, do próprio papel, de tão entranhado que ele foi naquele vidro. Então, esses rótulos, principalmente esses mais entranhados, eles vão sendo carregados na nossa vida e eles vão sendo perpetuados, né? Então, a gente vai sendo conhecido por esses rótulos, né? E nós fomos criados à semelhança do Senhor. Nós fomos criados à semelhança de Deus. Então, esses rótulos, eles não têm validade sobre a nossa vida. As nossas características têm que ser as características do Pai, né? A gente tem o DNA dele, nós temos as impressões dele nas nossas vidas. Então, esses rótulos todos, eles não têm que ter validade sobre nós, né? A gente tem que receber dessa palavra do Senhor, assim como ele disse para Pedro que ele era pedra e que a igreja seria edificada sobre ele. Essa palavra era para derrubar já todos os rótulos que existiam em Pedro e os que poderiam vir a existir. Essa palavra do Senhor é para eliminar. E nós somos, né? Além de sermos criados à semelhança do Senhor, nós somos todos iguais. Todos nós temos boas características, né? E características péssimas. Algumas pessoas se apresentam de forma que elas parecem que está tudo ok na vida delas. Mas se você olhar de uma lupa mais de perto, você vai ver que ela tem tantos defeitos como você. É só que ela aprendeu a se apresentar muito bem, de forma a exaltar as suas qualidades e minimizar os seus defeitos, esconder, mascarar os seus defeitos. Então a gente tem que parar com essa perversidade, né? E com essa aceitação também, tanto a perversidade de gerar rótulos sobre as pessoas, né? Como a aceitação dessas palavras sobre as nossas vidas. Porque isso nos deixa cativos, nos castra,
sabe? As nossas reações ficam dentro de um padrão que a gente não pode romper. E a gente vem desde criança amadurecendo e sendo transformado em várias coisas que você gostava quando criança. A gente brincando aqui, eu falei da cebola. Eu não suportava cebola. Hoje eu como cebola já em diversas formas que a cebola se apresenta. Então a gente muda o nosso gosto, a gente muda o nosso comportamento, a gente amadurece, tem reações diferentes. Então não existe isso de ser rotulado, porque nós estamos sempre crescendo, sendo, sabe? A gente que tem Jesus, então nós somos transformados todos os dias. Basta a gente permitir que ele realmente entre na nossa vida e vá fazendo essa transformação, essa limpeza. Então hoje, eu não sou quem eu era quando eu tinha 7 anos, eu não sou quem eu era quando eu tinha 15. Hoje eu tenho 45 anos, se a gente fosse a mesma pessoa, várias pessoas me conhecem desde criança e elas sabem que eu não sou a mesma pessoa que eu era quando eu era criança, mas algumas pessoas ainda assim, ainda querem trazer rótulos da sua infância para o hoje. Sabe, da sua adolescência para o hoje. Eu era reconhecida como uma pessoa arisca. E eu era arisca mesmo. Ainda sou. Mas isso vem sendo transformado. Eu era arisca porque tinha veneno, muito veneno dentro da minha vida, dentro da minha alma. Muita dor dentro de mim. E eu vivia na defensiva. Mas isso não era uma definição da Priscila. Isso foi gerado sobre a Priscila. E com o tempo isso vai sendo transformado. Eu não tenho mais o mesmo nível de defesa, né? E não sou tão arisca como antes, porque o Senhor vem tratando, vem transformando, vem baixando as nossas defesas, nos dando segurança. Então, da mesma forma que essa característica, que era um rótulo, que as pessoas propagavam mesmo isso, diziam umas para as outras, me explicavam assim, como uma pessoa arisca. Isso vem sendo transformado. Então, hoje, não é a minha primeira apresentação, vamos dizer assim, que as pessoas fazem, né? Mas algumas ainda querem continuar trazendo isso para a sua vida, limitando a sua vida. Então, nós estamos aqui para te convidar a identificar quais são os rótulos que têm limitado a sua trajetória, limitado a sua personalidade real, quem o Senhor te desenhou para ser. Falando de Pedro e Paulo, né, como foi colocado aqui, uma das partes de Pedro que realmente muitas pessoas pregam é o momento ali que Jesus fala para ele que ele negaria ele 3 vezes, né? E o galo canta e realmente essa profecia se cumpre na vida de Pedro, mas Pedro ele se entristeceu, seu semblante caiu. E Pedro, ele andava com Jesus, sempre andou com Cristo, né? E o momento da cura de Pedro foi o momento ali que é falado em João, quando Jesus aparece e chama ele para conversar, né? Prepara um peixe para ele estava pescando, e quando Pedro vem do barco, vem de lá de volta do mar, né? Senta com Jesus e ele começa a perguntar para Pedro, tu me amas, né? Ali era um momento não só do chamado, mais uma vez, de Pedro, mas era uma cura de Jesus para a vida de Pedro, né? Ele carregava talvez uma culpa, um sentimento de negação dentro da alma dele, mas ali ele pôde ser curado nesse encontro com Jesus, né? Às vezes a gente pode não dar a receita completa de uma cura real, né? Mas eu posso dizer assim que é através da palavra, é através de Cristo. Assim como Pedro andou com Jesus e nesse momento ali ele negou Jesus, ele realmente negou, mas ele se arrependeu e Jesus entende, e ele tinha uma responsabilidade que era levantar a igreja como ser coluna da igreja. E Jesus, antes do chamado dele, chama Pedro e cura Pedro ali. Ele se retoma o lugar que ele era, o lugar dele, o lugar principal. E o momento da cura de Paulo, que Paulo não andou com Jesus, mas ele recebeu Cristo por revelação. É o momento ali que ele cai do cavalo e os seus olhos veem aquela luz brilhante. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai falar sobre isso, e Paulo fica cego,
mas ele entende, porque todo o seu amor pela palavra de Deus, porque ele era um homem culto, um homem que conhecia a palavra, mas ele tem uma revelação de Cristo, e a partir daquele momento, daquele encontro, ele deixa de ser perseguidor. E Paulo passa a ser perseguido por causa do próprio Cristo, por causa do Evangelho. E os dois receberam ali uma revelação direta, clara, e uma revelação pelo Espírito ali do Cristo ressurreto. E essa é a verdadeira cura. Nós precisamos ter um encontro com Jesus, né? E uma das coisas que a Priscila falou aqui, né, sobre se esconder atrás desse rótulo. E um outro processo de cura, assim, seja verdadeiro, seja real, fale a verdade daquilo que você é e a verdade daquilo que você sente. Ainda que não seja para as pessoas, né? Porque às vezes a gente se esconde mesmo atrás do rótulo, mas que você seja verdadeiro diante de Deus. Não tem como você se esconder da presença do Senhor e esconder o que você está sentindo, a sua dor, ou os seus sentimentos, ou os seus pensamentos, né? E eu li esses dias, por causa dessa pesquisa de rótulo, eu li uma história, né, de uma pastora. Ela vem contando ali, falando sobre temperamento, falando sobre orgulho, falando sobre um monte de coisa que ela carregava, e ela precisava do fruto do Espírito, que era o domínio próprio, e ela ainda não tinha esse fruto. E Deus ilustra ali, no momento que ela está no trânsito, ela vê um outdoor, né? E o Senhor começa a ministrar o coração dela a respeito desse outdoor, como as propagandas elas eram colocadas nesse outdoor. E quando o outdoor já tivesse muita propaganda, ele já não servia mais para ser colado. Então, qual era o processo que ele passava? Eles pegavam uma espátula e vinham raspando todas as informações que tinham nele, todos os papéis que já foram colados, todos os avisos ali, para que ele voltasse ao seu estado original, para que ele fosse limpo, para que ele servisse para ser colocado novas propagandas. Então, que hoje, pelo nosso posicionamento mesmo como cristãos, sempre vamos receber rótulos, né? A partir do momento que nós nos posicionamos em Cristo, nós vamos ser rotulados como os crentes, como os pentecostais, como os batistas, os tradicionais, né? Mas que a gente possa receber uma cura no Senhor, de maneira que isso não nos cause mais dano, não nos cause mais dor e não nos cause nenhum tipo de prejuízo, né? A palavra fala sobre testemunho, ser testemunha. Então, que nós venhamos a realmente testemunhar de quem nós somos hoje em Cristo, né? Eu acho que a melhor receita, né, para a cura do Senhor é o amor do Senhor. É quando Cristo, nós recebemos esse amor e o Senhor, nós entendemos que Cristo nos ama de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito por amor a mim, a Priscila e ao Gu, né? Ele pode não aceitar algumas coisas, mas Ele nos ensina na palavra que nós precisamos mudar, mas Ele continua nos amando. E Jesus, Ele amava Pedro e Ele amava Paulo. E foi esse amor que curou eles. Esse amor é um resgate, né? Quando ela falou sobre o encontro de Jesus com Pedro, na verdade, Jesus vai ali resgatar quem Pedro era. Porque o ato dele ter negado a Jesus fez com que ele rejeitasse a si mesmo, né? Então, ele mesmo impôs rótulos sobre ele, impôs pesos sobre ele. E Jesus vai ali perguntar para Pedro se Pedro o amava. Então, ele vai ali resgatar esse amor, dizer que ele acredita em Pedro e que ele acredita nesse amor de Pedro. Da mesma forma, podíamos olhar para Paulo e só condenar Paulo. Mas o Senhor vai ali, Ele que conhece o coração, todas as intenções, Ele que conhece a gente de verdade, Ele deu a oportunidade de Paulo também ser resgatado, de deixar de ser um perseguidor do Senhor. Então é esse resgate que o Senhor quer fazer conosco. Esse resgate de quem nós somos, de quem Ele nos fez para ser, né? É isso que precisa acontecer na nossa vida, na questão de retirar todos esses rótulos, remover
como ela falou com a espátula, todas essas mentiras, todos esses enganos, todas essas coisas que foram semeadas, né, que rotulam você, que prejudicam a sua imagem, a sua imagem não só das pessoas de fora, mas o que é pior, às vezes de você olhar para você mesmo e você se vê assim, com todos esses rótulos, você se vê uma pessoa ruim, uma pessoa que não é merecedora do amor de Deus. E o amor de Deus, ele é incondicional. Então, apresente esses seus sentimentos contrários a você mesmo, a partir de todos esses rótulos, de todas essas coisas que entram realmente na nossa vida, e apresenta para o Senhor. E pede para o Senhor ir transformando, e trazendo a sua verdade, o seu amor, e removendo tudo isso. Identidade eu entendo que é a palavra-chave, né? A identidade em Cristo aqui, como elas duas falaram, da gente ser livre, literalmente livre mesmo dos rótulos, né? Voltando aqui às questões dos personagens, né? Abraão mentiu várias vezes e ele não carrega esse rótulo, né? Davi, né, adulterou, praticamente matou Urias e também não carrega esse rótulo. É interessante que a gente estava falando aqui que a gente conhece os antecedentes de Paulo, mas ele não carrega esse rótulo. E Pedro, a gente não conhece muito esses antecedentes. Sabe que ele era pescador e Jesus chamou ele. Mas ele não, quer dizer, ele carrega não, ele foi curado. Nós colocamos esse rótulo nele, o Pedro, apóstolo estressado, né? Então há esse peso, né? Mas é a identidade de Cristo em cada um, a presença do Senhor em cada um, definiu a identidade deles, né? Por mais que você venha falar, não, Davi é adúltero, para ele hoje já isso não importa, e não tem que importar para mim, para Priscila, para Elisângela, nem para você. Nós temos que buscar a nossa identidade em Cristo, sabe? Buscar a nossa identidade em Cristo, saber quem nós somos nele, apesar de tudo que temos carregado, de todas as dores, dos rótulos, e colocar isso diante do Senhor. E buscar isso diante do Senhor, porque muitas coisas podemos estar vivendo sem saber que estamos vivendo por rótulos que colocaram. Você nem entende que aquela palavra ali é um rótulo que está sobre você, mas você reage exatamente como falaram. Para você isso é normal, já é um hábito, mas o Senhor quer te libertar desse hábito que parece normal, quer te trazer realmente uma vida abundante. Esse é o projeto original, uma vida sem rótulos, uma vida abundante na presença do Senhor. Amém. É isso aí. E deixar mesmo, se conhecer mesmo, se aceitar, né? Porque muitos desses rótulos são atos mesmo nossos, são coisas que fazem parte da nossa vida. É aceitar isso e apresentar isso diante do Senhor para ser transformado. Aceitar a sua realidade, a sua limitação e aceitar também essa transformação do Senhor, né? Porque muitas pessoas acham que vão viver dessa forma até o fim da sua vida e que está tudo bem. E não está tudo bem. Se a gente pode, né, ser transformado, ser resgatado, né, do nosso projeto original, do nosso desenho original, de quem o Senhor nos gerou para ser, que a gente viva isso no Senhor, né? Ele nos proporciona isso, assim como Ele proporcionou para todo esse povo aí que a gente mencionou, né? E só para a gente dar mais um exemplo aí de quem foi muito rotulado, né? Jeremias, por exemplo, né? Ele é considerado chorão. Mas quem reagiria bem diante de todas as coisas, de todos os processos que Jeremias passou? Então, a gente tem que ter mais misericórdia e empatia das pessoas. A gente tem que realmente, se você quer falar sobre aquela pessoa, você tem que realmente se aproximar, se permitir conhecer a pessoa de verdade. Porque como você reagiria nas situações e processos que essa pessoa passou? Quem você seria hoje? Você seria uma pessoa livre, uma pessoa amorosa, uma pessoa boa, né? Como você seria diante das vivências que foram proporcionadas para aquela pessoa? Ou as coisas que ela mesma gerou sobre ela? Qual seria a sua reação? Você não sabe, né? Então, assim,
cada um nasceu com a sua identidade, com a sua personalidade, com as suas características, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, mas tudo isso em Deus pode ser potencializado de forma a ser bom, perfeito e agradável no Senhor. Então, que você avalie, né? Deixe mesmo o Senhor te sondar e ver todas essas coisas, todos esses rótulos que precisam cair. Bota na lixeira, um por um, vai tirando um por um. Todas as vezes que eles quiserem se apresentar novamente, você rejeita o rótulo, rejeita a palavra, rejeita esse perpetuar dessas coisas ruins sobre a sua vida. Que ele não determine o seu dia a dia e muito menos determine o seu futuro. E sobre nós rotularmos as pessoas, que a gente tenha mais cuidado com a nossa palavra. A gente sabe que na nossa boca pode sair bênção e maldição. Então que você não venha trazer mais veneno para a vida daquele que já está em guerra consigo mesmo para ser transformado, que você venha gerar vida sobre essas pessoas, que você venha ser um facilitador, que você venha dar suporte para que elas possam não ser mais refém dos seus rótulos, não ser mais refém, sabe, dessas coisas que ela tem vivido até aqui, mas que ela possa viver o novo em Jesus, em nome de Jesus. Amém.